Inicialmente, as pessoas começam a prática do Ho'oponopono com o objetivo de manifestar dinheiro, atrair um grande amor ou uma casa. O Ho'oponopono é uma prática milenar que foi iniciada no Havaí com a morna Nalamako Simeona, que foi quem, originalmente, como descendente da cultura Kahuna, onde era praticado o Ho'oponopono, ensinou ao psiquiatra Dr. Hugh Lane, que foi seu discípulo por muito tempo, esta prática que era usada para solucionar conflitos entre membros da comunidade. Esta prática passou a ser conhecida posteriormente no mundo inteiro. Na época, era usada pelos chefes das comunidades para solucionar os conflitos entre os membros da mesma, com o objetivo de não permitir que os membros da comunidade guardassem mágoa ou ressentimentos entre si. O Dr. Hugh Lane, depois de passar muitos anos como discípulo da morna Nalamako Simeona, passou a aplicar o Ho'oponopono da identidade própria no seu trabalho, e o caso mais conhecido da maior cura interior e da limpeza de memórias foi a cura da ala de pacientes de psiquiatria na prisão estadual do Havaí. O Dr. Hugh Lane, como psiquiatra, aceitou tratar todos os pacientes desta ala, na qual se encontravam diversos tipos de patologias clínicas, como violadores, assassinos, doentes mentais, psicopatas, sociopatas, com a seguinte condição: somente tendo contacto com as fichas dos pacientes e fazendo a cura em si mesmo. Ou seja, ele pegava na ficha, lia o nome e o caso do paciente e fazia a cura através de si, como tendo sido o responsável por vivenciar esta experiência descrita na ficha do paciente. Esta cura, em si mesmo, consistia simplesmente em dizer: Divino Criador, limpa em mim todas as memórias que eu compartilho, que me fazem vivenciar esta experiência. Amo-te, sou grato. Ele fez isto com todos os pacientes, com todas as fichas. Nunca atendeu nenhum detido pessoalmente. E ao longo dos anos, todos foram curados e foram deixando a ala de psiquiatria. E no final, esta ala foi definitivamente encerrada. O Dr. Hugh Lane também teve um discípulo, que foi o Dr. Joe Vitale. Foi quem introduziu o Japamala, que é o cordão das 108 contas, e mais 2 frases ao Ho'oponopono original, que são: sinto muito, por favor, perdoa. Foi a partir do Dr. Joe Vitale que o Ho'oponopono se tornou conhecido como é hoje mundialmente, ou seja, praticado com um cordão de contas e com as 4 frases: sinto muito, por favor, perdoa-me, amo-te, sou grata. E para dar mais a conhecer esta filosofia, a filosofia Huna, o Dr. Joe Vitale também escreveu 2 livros, O Limite Zero e O Marco Zero, livros que se complementam. O Ho'oponopono não é uma religião, é uma prática espiritual de cura interior, de limpeza de memórias, de correção de erros e limpeza de dados. É uma prática que se faz diariamente e com o objetivo
de limpar. Limpar tudo aquilo que causa desequilíbrio e corrige os erros. Não existe uma metodologia a ser seguida. O simples facto de mentalizar ou repetir as frases como um mantra já cumpre o que tem que ser feito. O Dr. Heal Len dizia: não é necessário saber o que está a ser limpo, nem é necessário saber quando é uma memória ou uma inspiração. O divino sabe sempre o que tem que ser limpo. Quando se começa a prática do Ho'oponopono, muitas coisas inesperadas acontecem. O Ho'oponopono pode ser feito por todos, mas não funcionar para todos, pois não é uma ferramenta de preparação para um futuro. É uma ferramenta diária para ser feliz no dia a dia, aqui, hoje e agora, assumindo a responsabilidade do que é e como está hoje. Esta ferramenta milenar requer consistência, persistência, paciência e ausência de expectativas. É fundamental praticar o Ho'oponopono com consistência, pois tudo muda para melhor. A vida pessoal muda, a vida profissional muda, a vida financeira muda, as pessoas ao nosso redor mudam, e tudo porque a limpeza acontece de dentro para fora. O outro não existe. O outro é o nosso espelho e tudo o que fazemos, seja de bom, seja de mau, seja a quem for, fazemos a nós mesmos. O Japamala é um cordão de mantras. É usado também para auxiliar na concentração da repetição das frases. Não existe um número definido para as repetições. O 108 é um número que na numerologia ajuda a potencializar os resultados desta prática. O Ho'oponopono é uma prática pessoal e individual que determina uma vida em harmonia. Os resultados com a prática do Ho'oponopono começam a ser notados quando se entra em ponto zero. Entrar em ponto zero ou estar em ponto zero significa estar livre de questões, livre dos pensamentos, livre das emoções. Estar em zero ou entrar em ponto zero é estar livre de qualquer situação que esteja a acontecer na nossa realidade. Porque seja o que for que esteja a acontecer na nossa realidade, de bom ou de menos bom, a nossa tendência é analisar os desafios e as bênçãos com base nas nossas memórias, que vão disparar gatilhos mentais que vão ativar sentimentos ou emoções, como raiva, amor, ódio, alegria, desprezo, medo, desconfiança e muito mais. Para entrar em ponto zero, é fundamental esvaziar a mente. É fundamental desapegar para poder ouvir o divino, para poder receber as inspirações, para entrar em alinhamento com a divindade, isto é, entrar em ponto zero. E para estar no mais pleno estado de ponto zero, é necessário que a limpeza das memórias e dos dados sejam feitas constantemente, diariamente. No momento em que estamos a fazer a limpeza, estamos no momento presente e a mente vai ficando vazia de todo o lixo tóxico. O ponto zero, o estado vazio, é a entrada para o reino da divindade, para o reino do infinito. Grande parte do tempo nós observamos o mundo com base nas memórias
e acreditamos ser real a informação que recebemos. Em ponto zero, nós conseguimos observar o mundo como a divindade nos observa a nós, simplesmente como seres divinos, sem filtros, perfeitos, iluminados. Em ponto zero, não há lugar para religiões, etnias, género, classe social, crenças, memórias ou dados. Nós somos a união. O outro sou eu. Nós somos e estamos livres. Estar em ponto zero é estar aberto para receber as inspirações, é ser livre, é ser completamente livre. É importante lembrar que só se deve fazer a prática do Ho'oponopono, usar esta ferramenta de limpeza, se sentir, pois esta prática é individual. Não tenha expectativas e não se questione como e quando as coisas vão mudar, pois neste momento está a anular todo o efeito desta prática milenar. Não existe um período de tempo limitado para a prática do Ho'oponopono. O nosso cérebro foi treinado para procrastinar como forma de defesa. Praticar o Ho'oponopono 108 vezes é para o nosso cérebro cansativo e pouco interessante, pois o nosso cérebro está treinado para resultados imediatos, para alegrias imediatas. O Ho'oponopono deve ser feito pelo período de tempo necessário até alcançar o objetivo e acessar o estado de paz, até sentir que já não está a nutrir nenhum sentimento que desalinha do guia divino, até sentir que já não há julgamento por parte da consciência do corpo enquanto matéria. O segredo é sair do campo da consciência e entrar no campo do amor, o chamado alma-cua. Só alcança quem perdoa. E é exclusivamente através do perdão que se consegue alcançar o eu superior. E a esta conexão só se chega quando se alcança a criança interior, que é o espelho que nos mostra as crenças a serem limpas, as memórias de dor, de raiva, de mágoa, que ainda nos incomodam e se manifestam através das pessoas do dia a dia, os colegas, os parceiros, o chefe, etc. Ao assumir 100% responsabilidade por tudo o que experimentas fora, é como tomar banho todos os dias. A limpeza começa e acontece de dentro para fora, porque 95% do teu inconsciente é orquestrado e manipulado por crenças, memórias limitantes e dados de escassez. E com a prática diária do Ho'oponopono, amo-te, sou grata, pelo número de vezes que sentires necessário, ou simplesmente mentalizando as duas frases, a tua realidade muda. Porque o Ho'oponopono funciona. Pode não funcionar para ti, porque depende da tua resistência, das tuas crenças tóxicas que têm que ser limpas, da tua ansiedade. Porque o tempo não existe. Há quem tenha resultados com 21 dias, há quem tenha resultados com 2 dias. É de acordo com a dose de confiança. Mentaliza, amo-te, sou grata. Diariamente, durante as tuas atividades diárias, durante a prática do exercício físico, sempre que te lembrares, sempre que necessário, e faz da prática e do uso desta ferramenta milenar o teu estilo de vida. Amo-te, sou grata. Amo-te, sou grata. Amo-te, sou grata. Amo-te, sou grata.